Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a este canal do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Eu sou a Marinalva Martins e fiquei incumbida de fazer, junto com vocês, a reflexão dessa lição 98, Filho e Censor, da obra Palavras de Vida Eterna, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e que foi ditada pelo Espírito de Emmanuel. Na epígrafe dessa lição 98, temos uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 29, onde Jesus diz: Mas, respondendo ele, disse ao Pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Esse texto evangélico faz parte dessa famosa parábola do filho pródigo. Parábolas são histórias onde Jesus utilizava desse recurso para passar ensinamentos sobre as verdades espirituais. Então, antes de continuarmos com a leitura e a reflexão de Emmanuel, vamos recordar brevemente esta parábola. O Mestre Jesus nos fala de um pai que tinha 2 filhos que trabalhavam com ele no campo. Um dia, um dos filhos pediu que sua parte na herança lhe fosse dada, pois desejava conhecer o mundo e não mais viver preso à fazenda que o pai possuía. E assim foi feito. O rapaz partiu e, vivendo desde então uma vida dissoluta, consumiu rapidamente os recursos que possuía. Após anos de sofrimento, dor, fome e miséria moral e física, lembrou-se que na época em que viveu no lar paterno, os empregados do seu pai possuíam uma vida melhor que a vida que levava nesses dias. Entendeu que junto do pai ele tinha fartura e amor, apesar do duro trabalho que realizava. E, arrependido, inicia a viagem de volta, buscando o que supostamente imaginava haver perdido. Quando o pai o vê, ainda no caminho, aproximando-se das terras que lhe pertenciam, vai ao encontro de braços abertos. Depois, manda matar o melhor novilho e convida a todos para as comemorações pelo retorno do filho amado. O outro filho vai aparecer agora nessa história. Ele havia permanecido com o pai, trabalhando nas suas terras e cumprindo todas as suas determinações e obrigações. Vindo do campo e retornando para casa, ouvindo música e notando a alegria no ambiente doméstico, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. O empregado lhe diz que seu irmão retornara e o pai, em comemoração ao fato, estava dando uma festa, tendo mandado matar um novilho para a festividade. Diante disso, revoltou-se, dizendo que não entraria na casa. O pai do jovem foi avisado e veio ter com ele para saber o que se passava. Com indignação, o rapaz respondeu: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Nesta parábola, muito se fala do filho pródigo. E aqui Emmanuel traz reflexão sobre essa postura desse outro filho que ficou trabalhando com o pai. Então vamos para a nossa leitura. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age a afeição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhes aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata.
Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Pede-se no misto de crueldade, carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele, ajudando aos outros. Então agora vamos fazer uma reflexão dessa lição de Emmanuel. Na parábola do filho pródigo, Jesus faz uma analogia onde o Pai é Deus, Criador, e vem mostrar sua imensa generosidade com as suas criaturas. Os filhos são humanidade, que faz parte da sua criação, e todos nós somos regidos pelas suas leis de amor, justiça e caridade. O filho pródigo representa um lado da humanidade que leva uma vida puramente mundana, deixando dominar pelos vícios e paixões, buscando somente os prazeres materiais, acreditando que isso é ter a felicidade. E é totalmente indiferente a ideais superiores do espírito, afastando-se das leis divinas. Com o tempo vem a desilusão, a frustração, a dor e o sofrimento, de perceber que nada disso os tornam realmente felizes. Caem em si, descobrindo que a real felicidade que a alma pode sentir são nas virtudes conquistadas na prática do bem. E então retorna ao lar, ou seja, procura o pai. E o mestre mostra que, embora a criatura tenha perdido a condição de filho, Deus nunca perde a condição de pai e nos acolhe. Então, esse filho que retorna, volta mais experiente, amadurecido, arrependido, depois de passar pelas experiências duras do mal que praticou, frutos dos seus enganos e equívocos. Volta ao Criador consciente da necessidade de seguir suas leis, para gozar do seu amor, procurando ser obreiro da vida, da vinha do Senhor. Do outro lado, temos o outro filho que representa a humanidade que aceita Deus como Pai e quer se aproximar cada vez mais dele através da prática do bem. Mas ainda é imperfeito, carregando na sua alma luzes e sombras. As luzes são as virtudes conquistadas, mas carrega as imperfeições, que são as sombras do egoísmo, dando frutos como o orgulho e a vaidade, que estão sempre de mão dadas. É o caso desse filho que ficou indignado com a postura do pai, apesar de ser correto. Emmanuel mostra o lado egoísta que ainda prevalece na sua natureza quando observou a generosidade paterna. Ele se sentiu injustiçado, porque sempre estivera ao lado do pai, fiel aos seus serviços, atento aos seus interesses, guardando lealdade. Mesmo assim, nunca teve qualquer atenção especial ou privilégios, ou agradecimento por todos os anos que ali permaneceu, enquanto que o outro que abandonou o lar paterno dilapidou sua herança, provocou escândalos e erros, em vez de ser punido pelo pai, é recebido com alegria e festa. Então, os seus sentimentos inferiores que estavam no seu íntimo vêm à tona e se mostra como realmente é. Uma pessoa egoísta, porque primeiro não ficou feliz com a felicidade de seu pai e reprova ainda a sua alegria, aparentando
que estava lastimando tudo aquilo que ele já fez de bom, do dever que ele cumpriu, o bem que ele realizou. Para trabalhar na vinha do Senhor, temos que ter uma verdadeira inclinação para o bem, não apenas uma característica, onde as suas virtudes estão refletidas nos hábitos constantes e progressivas. Muitos dizem que são cristãos porque frequentam cultos, igrejas, templos, centro espírita, dedicam tempo para as atividades religiosas, faz a caridade, mas sempre com um pouco de ostentação, acreditando que já fazem a sua parte, e nessa enganosa suposição não cogitam de vencer as suas fraquezas e imperfeições. Estuda o Evangelho, mas não utiliza os ensinamentos do Mestre para se conhecer e procurar melhorar, mas sim para censurar os seus irmãos e condená-los como se fossem verdadeiros juízes, agindo com intolerância, discriminação e preconceito. Nessa lição, Emmanuel traz esse filho correto que apresenta-se fiel ao serviço do Pai, contudo, sempre está criticando os seus gestos. Trabalha com ele, é verdade, mas sempre deseja escravizá-lo aos seus próprios caprichos. Atende-lhe os interesses, mas está sempre vigilante em relação aos bens paternos e o que esse pai faz com seu patrimônio. Guarda a lealdade, mas sempre buscando evidência e interessado na herança. Explode em ciúmes e queixas com o tratamento que ele dá a esse irmão, esse sentimento de grandeza que ele tem com esse filho que se afastou e agora voltou. Então, julga-se mais merecedor do que o outro e com isso tenta limitar a bondade paterna. Também, nós desejamos o Pai somente para nós, satisfazendo nossos caprichos e vontades, e ficamos frustrados e até mesmo revoltados quando Ele não nos atende. Como Emmanuel nos diz, muitas vezes ficamos perdidos nesse misto de sombra e de luz. Tem hora que somos justos e outros injustos. Tem hora que nós somos companheiros e outros censores do nosso próximo. Mas muitos, para esconder as suas imperfeições e seus erros, querendo se mostrar virtuosos, vão apontando as falhas do seu irmão, faltando com a indulgência e caindo na maledicência. Só que a pessoa genuinamente virtuosa pratica o bem de forma modesta, não pensando em tirar nenhuma vantagem do que faz, porque sabe que faz o que deve ser feito, faz o bem pelo bem, não precisando de elogios e recompensas de qualquer espécie. Pratica a caridade, que vai além da questão de auxílio material. Pratica a caridade, que é mais difícil, que é a caridade moral, pois exige que possamos dar aquilo que está dentro de nós e que já possuímos, como a paciência, o respeito, tolerância, a indulgência, a misericórdia e o perdão aos nossos irmãos. Porque sabe que assim como o nosso irmão, nós também somos imperfeitos. Talvez o erro que nosso irmão está fazendo agora, nós já fizemos no passado, em outra existência, onde aprendemos e agora fazemos o que é o certo, o que é para o bem. Então se coloca no lugar do outro e ver o seu sofrimento, compadecendo-se.
porque Deus está sempre nos perdoando e dando também novas oportunidades. As leis de Deus são para todos, não podendo ser boa para o bom e má para o mal. Ela é, na verdade, sempre boa porque é justa, e assim tem a condição de transformar o mal em bom e o bom em melhor. Para o Pai não há privilégios, porque não há exclusões. Para todos faz nascer o sol, faz brilhar as estrelas e faz cair a chuva. Como Emmanuel nos diz que ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. E muitas vezes encontramos mais piedade daqueles que já muito erraram e se arrependeram, do que daqueles que se julgam sempre perfeitos e que nunca erram. Por isso, também Emmanuel nos diz: se sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade do ser bom. Não te esqueça em circunstância alguma de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando os outros. Se estamos nesse caminho do amor, sempre se faz necessário de olharmos para nós mesmos e ver realmente o que nos motiva nas nossas tarefas e no bem, conhecendo a nós mesmos, educando os nossos sentimentos, controlando as emoções, buscando ampliar novos conhecimentos e entendimentos, lembrando sempre que todos nós possuímos virtudes e cada uma delas é um componente de luz que se encontra numa determinada potência dentro do nosso processo de crescimento e evolução. E através dos nossos esforços nesse processo de iluminação da nossa alma, pacientemente vai se abrindo portas a nos capacitar a olhar mais adiante no caminho que trilhamos para o nosso crescimento e a nossa perfeição que um dia iremos conquistar no nosso espírito. Para finalizarmos, na obra Jesus no Lar, psicografada pelo espírito de Neio Lúcio, na lição 26, o valor do serviço, Jesus conta aos seus discípulos que um certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Os fariseus faziam parte da seita religiosa muito importante na época de Jesus, pois tinham profundos conhecimentos das Escrituras. Esse fariseu passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés até os últimos profetas, onde tinha decorado os mais importantes textos da revelação. Quando passava nas ruas, era tão grande a estima entre as pessoas que até as crianças se curvavam para ele em reverência. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se de frutas, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Só que, numa cidade próxima de Jerusalém, o povo estava adoecendo e morrendo, acometido pela peste. E o anjo do Senhor, em nome da divina providência, desceu, querendo ajudar e socorrer os necessitados e doentes. Mas para isso ele necessitava de mãos diligentes, ou seja, rápidas e ativas de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício daqueles enfermos e sofredores. Então lembrou-se de procurar o santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual.
Mas esse devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava nenhum espaço íntimo para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. E como esse emissário divino podia contar com esse fariseu que se afastava do mundo considerado por ele vulgar, e sua mente considerava esse mundo como um vale da imundície. O anjo insistiu nesse chamamento, contudo, a peste ela estava necessitando o mais rápido possível de auxílio para as pessoas que estavam sendo cometidas por ela. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas que também eram amantes da lei, só que ele não encontrou ninguém habilitado a contribuir, porque ninguém queria se arriscar. E ele, persistente e perseverante, continuando nessa busca, encontrou um antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Então, através do pensamento, fez o convite e pediu para segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu a esse doce constrangimento e foi sem demora, com espontaneidade, da cooperação robusta e legítima a esse ministério de socorro e de salvação. Então, ele enterrou cadáveres, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança. E com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho da sua redenção em busca ao paraíso. Então, Jesus termina essa lição e nos diz: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça diante dos nossos propósitos e possamos, nas nossas preces, receber o auxílio dos benfeitores através de intuições para sempre buscarmos o melhor caminho, enfrentando os desafios individuais com coragem e perseverança. Assim seja, graças a Deus, e eu fico por aqui e que possamos estar novamente reunidos numa nova oportunidade.